Glória a Deus. Houve um pequeno problema técnico aqui, mas nós já voltamos. Então, para nós encerrarmos essa live, para nós orarmos, a segunda coisa que Paulo abandonou foi o curso de teologia que ele fez quando ele fazia parte da religião. Saulo de Tarso, ele levou 15 anos aos pés de Gamaliel. Ele era teólogo, ele tinha teologia. Saulo de Tarso era um homem culto, teólogo. Ele conheceu o grego koiné, que é o mais comum, mais popular, o grego clássico na sua época. Saulo de Tarso, ele levou 15 anos aos pés de Gamaliel. E ele disse que diante do conhecimento de Cristo Jesus ressuscitado, para ganhar a Cristo, e diante do conhecimento de Cristo Jesus ressuscitado, diante do Evangelho da Graça que Jesus ressuscitado lhe revelou lá no paraíso de Deus, ele considerou o curso teológico dele, o curso de teologia que ele fez durante 15 anos aos pés de Gamaliel, como esterco, como cocô. Ele considerou como esterco diante do conhecimento de Cristo Jesus ressuscitado. Saulo de Tarso, ele era teólogo, gente. Mas quando ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça, ele considerou todo o conhecimento que ele adquiriu quando ele era da religião judaica, quando ele fazia parte da religião judaica, ele considerou todo aquele conhecimento teológico, ele considerou o curso de teologia que ele fez 15 anos aos pés do doutor Gamaliel, aos pés de Gamaliel, como esterco diante do conhecimento de Cristo ressuscitado. Pastor Fabiano Santana, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque na religião, só quem tem moral são pessoas estudadas. Dentro da religião, segundo o critério da religião, para o homem ser pastor, o homem tem que ter teologia. Por exemplo, da onde eu vim, para o cara ser pastor, o cara tem que ter teologia, tem que gritar, entende? E tem que pular. O cara tem que ter teologia, tem que gritar e tem que pular. Entende? Só que Paulo, ele era teólogo e levou 15 anos aos pés de Gamaliel. E ele considerou o curso de teologia que ele fez, ele considerou aquele conhecimento que ele tinha como esterco diante do conhecimento de Cristo Jesus ressuscitado, diante da grandeza da revelação do Evangelho da Graça que Cristo Jesus ressuscitado lhe revelou lá no terceiro céu, lá no paraíso de Deus. Por quê? Porque a pessoa faz 5 anos de teologia, a pessoa estuda 5 anos para pregar mentira para a igreja de Cristo. A pessoa faz um curso de teologia de 4 anos e meio, bacharel em teologia, para depois olhar para a igreja de Cristo e dizer: quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. São os senhores dos anéis. Eles fazem curso de teologia para depois dar um pedacinho de pão pulmã para a igreja de Jesus e um pouco de suco de uva e dizer que aquele pedacinho de pão pulmã é o corpo de Cristo e aquele suco de uva é o sangue de Cristo. Sendo que no Evangelho, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja. É a igreja de Cristo, pessoas que é o corpo de Cristo, e não um pedaço de pão pumã, e não um pão de padaria feito por um homem. Só que o sistema religioso, eles dizem que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, e isso é uma blasfêmia, entende? Porque o corpo de Cristo é a igreja. E no sistema religioso, dentro da religião, os pastores dizem que para você ter comunhão com Deus, você tem que
tomar a chamada Santa Ceia. Você tem que participar da chamada Santa Ceia. Só que a palavra Santa Ceia não existe na Escritura. A palavra Santa Ceia não existe no Evangelho. Então, essa palavra Santa Ceia, que de santa não tem nada, não existe no Evangelho. Essa palavra Santa Ceia é o dedo do homem na Escritura. Foi o padre João Ferreira de Almeida que acrescentou na Escritura. Mas não existe no Evangelho, porque nunca foi Santa Ceia. Era um jantar noturno que os judeus faziam anualmente, uma vez por ano, lá em Israel. A chamada Santa Ceia era a Páscoa judaica e nunca foi Santa Ceia. Tanto é que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico no dia de sua carne, ele disse em Lucas capítulo 22, versículo de número 15, assim para seu discípulo: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E diante de tantos elementos postos na mesa, e diante de tantos alimentos expostos na mesa, melhor dizendo, diante de tantos alimentos expostos na mesa, Jesus de Nazaré pegou o pão. E tendo dado graça, ele partiu o pão e disse assim para seu discípulo: esse pão é meu corpo que é partido por vós. É meu corpo que é dado por vós. Entenda, por favor. Jesus de Nazaré, ele comemorou a última Páscoa com seus 12 discípulos. E na última Páscoa, ele disse que ele ia morrer. Tanto é que foi na última Páscoa que Judas Iscariote vendeu o Messias, vendeu Jesus de Nazaré, por 30 moedas de prata. Entende? Então, Jesus de Nazaré estava dizendo naquela Páscoa que ele iria morrer. E naquela Páscoa, ele pegou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: esse pão é meu corpo, que é dado por vós, que é partido por vós. Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo que depois daquele ato, depois daquela Páscoa, depois daquela última Páscoa, ele ia morrer na cruz do Calvário e ele ia dar sua carne, seu corpo por nós na cruz do Calvário. Semelhantemente também, ele pegou o cálice e deu para seu discípulo e disse: tomai e bebei, porque esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Entende? É o Novo Testamento no meu sangue. Ele estava dizendo que assim que ele morresse na cruz do Calvário e derramasse até a última gota de sangue pelo seu povo, pelos judeus de origem judaica, e por nós, a Igreja de Cristo, pessoas, ali ia começar a graça de Deus. Ali ia começar o Novo Testamento. Entende? Lucas capítulo 22. Eu vou ler aqui rapidamente para nós encerrarmos. E o versículo de número 17 diz assim: e tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Glória a Jesus ressuscitado. Só que no versículo 20 de Lucas capítulo 22, Jesus de Nazaré disse assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Sabe o que Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo? Ele estava dizendo assim: ó, eu vou morrer na cruz do Calvário por vocês. E esse pão é dado por vós, ou seja, eu vou dar minha vida por vocês na cruz do Calvário. E semelhantemente, ele pegou o cálice, havendo dado graças, ele deu para seu discípulo e disse: tomai e bebei, porque este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus de Nazaré estava dizendo assim para o seu discípulo: assim que eu derramar meu sangue na cruz do Calvário por vocês, ali vai começar o Novo Testamento, ali vai começar a nova aliança, ali vai começar o novo pacto, ali vai começar o Novo Testamento. Então quero que você entenda, a chamada Santa Ceia nunca foi Santa Ceia, era Páscoa judaica. Era um jantar noturno
que os judeus de origem judaica faziam entre eles. E não tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com espiritualidade. Era simplesmente um jantar noturno entre os judeus de origem judaica. Só que a religião católica transformou um jantar noturno que os judeus faziam entre os judeus de origem judaica anualmente, uma vez por ano. A religião católica transformou em um ritual, transformou em um memorial e em um sacramento. Entende? Aí Jesus de Nazaré disse assim para seu discípulo, em Lucas capítulo 22, e o versículo de número 15. Lucas capítulo 22, versículo de número 15. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Olha, ele disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, ou seja, antes que eu vá para a cruz, antes que eu morra por vocês, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. No versículo 16 ele disse, porque vos digo que não comerei mais, ô glória, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse, tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Jesus de Nazaré estava dizendo para seu discípulo, vocês não vão beber mais do fruto da vinde, até que venha o reino do céu, o reino de Deus. Jesus de Nazaré disse para seus discípulos, vocês não vão tomar mais, não vão beber mais do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Entende? Ele estava dizendo assim para seus discípulos, vocês não vão mais celebrar a Páscoa. Vocês não vão tomar mais do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. Entende? Então, senhoras e senhores, e a Bíblia diz, em Lucas capítulo 22, versículo 20, está escrito assim, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, ou seja, depois do jantar, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero que você entenda, a chamada Santa Ceia dentro do sistema religioso, de santa não tem nada. Nunca foi Santa Ceia, era a Páscoa judaica. E outra, só quem poderia participar da Páscoa, só quem poderia comer da Páscoa, eram os judeus de origem judaica. Nenhum estrangeiro, nenhum gentil poderia comer da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 43, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel, nenhum gentil, nenhum estrangeiro pode comer da Páscoa, a não ser que seja circuncidado. Se ele for circuncidado, então será considerado natural do país, natural da nação. Então, para algum gentil ou estrangeiro participar do jantar da Páscoa dos judeus de origem judaica, que eles faziam anualmente, uma vez por ano, e não de mês em mês, como sistema religioso, os pastores do sistema religioso fazem a chamada Santa Ceia de mês em mês dentro dos seus templos religiosos. O jantar noturno, a Páscoa, era feita pelos judeus uma vez por ano, anualmente. Entende? Então, nenhum estrangeiro, nenhum gentil poderia comer da Páscoa, a não ser que fosse circuncidado. Aí ele seria considerado natural do país, natural da nação, ele seria considerado judeu também e poderia participar da Páscoa, comer da Páscoa. Entende? Então, a Páscoa era um jantar noturno que os judeus faziam entre os judeus de origem judaica. E não tem nada a ver com espiritualidade. Só que a religião católica transformou em um sacramento, em um memorial. Aí em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17, Paulo olhou para a igreja de Corinto porque existia a festa do amor, a festa ágape. E na festa do amor, na festa ágape, existiam os ricos que levavam muita comidaça, muita comida, e só comiam os ricos, e os pobres ficavam olhando os ricos comerem. Aí Paulo olhou para a igreja gentílica de Corinto, cuja capital era a Grécia, e Paulo disse assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, vocês se ajuntam não para melhor, e sim para pior. Por que, Paulo?
Porque entre vocês, quando vocês se reúnem, há contendas, há dissensões, e há heresias e dissensões, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. Entende? Aí Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20, que ele não louvava, ele não elogiava os irmãos da igreja de Corinto por aquela avareza, por aquela atitude, porque na festa ágape, na festa do amor, muitos comiam até encher o bucho, outros se embriagavam. Entende? Alguns comiam tantos que encheu o bucho, outros se embriagavam e outros não comiam nada. Ou seja, os pobres, os irmãos pobres que se reuniam em nome de Jesus na cidade de Corinto, ficavam olhando os irmãos ricos comerem da Páscoa, comerem do jantar. Aí Paulo disse, eu não vos elogio, eu não vos louvo por essa avareza, por essa atitude. Eu não vos louvo por essa avareza, porque alguns comem até encher o bucho, outros se embriagam e outros não comem. Ou seja, os pobres ficavam olhando os ricos comerem na festa do amor, na festa ágape. Entende? Aí Paulo disse também assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 22 e diante. Eu não vos louvo por essa atitude, por essa avareza, porque cada um toma seu jantar, toma a sua ceia antecipadamente. Uns comem até encher o bucho, outros se embriagam e outros não comem nada. Aí Paulo ainda disse assim, não tende porventura casas para comer e para beber? Ou vocês humilham a igreja de Deus que está entre vocês? Ou vocês querem humilhar a igreja de Cristo que está no meio de vós? Por quê? Porque os irmãos ricos que se reuniam na cidade de Corinto, eles humilhavam os irmãos que nada tinham. Eles humilhavam os pobres. Na festa ágape, na festa do amor, só quem comia da janta, da ceia, eram os irmãos ricos com os ricos. E os pobres não comiam nada. Aí Paulo disse, olha, o que eu estou passando para vocês, esse ensinamento eu recebi lá no terceiro céu, lá no paraíso de Deus. O que eu recebi do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo disse assim, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ou seja, na última Páscoa, em que Jesus de Nazaré foi traído por Judas Iscariote, ele tomou o pão, e havendo dado graça, ele partiu, ele repartiu entre seus discípulos e disse, tomai e comei, porque esse pão é meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós. E semelhantemente também, ele tomou o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e bebei, porque este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, Jesus de Nazaré, ele disse para seus discípulos que ele ia morrer na última Páscoa. Ele, quando comemorou a última Páscoa com seu discípulo, ele disse que ia morrer. E Paulo agora estava relembrando as palavras que o Senhor Jesus de Nazaré disse em Lucas capítulo 22, versículo de número 15. Ele disse assim, tomai e bebei, porque este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é dado por vós. Então Jesus de Nazaré, ele repartiu o pão e deu para seu discípulo, não como memorial e não como sacramento. Entende? Jesus apenas estava ensinando o seu discípulo a repartir o pão para com seu próximo, porque essa é a verdadeira ceia. Repartir o pão com os irmãos, repartir o pão com seu próximo. Tanto é que Jesus de Nazaré disse assim para o seu discípulo, Lucas capítulo 22, versículo de número 17 e diante, porque todas as vezes que comerdes deste pão e tomardes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Entende? Então Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo que ele ia morrer na cruz do Calvário. E enquanto ele estivesse morto, era para o seu discípulo continuar repartindo um pão com o seu próximo. Repartindo um pão com o seu semelhante, com o seu próximo.
Mas quando ele ressuscitasse no terceiro dia, já não havia mais necessidade do seu discípulo repartir o pão com o seu próximo. A não ser o seu discípulo agora ia repartir o pão espiritual, que é o próprio Cristo, e a repartir também um pão material, porque Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse em João capítulo 6, versículo 54, eu sou o pão vivo que desci do céu. Então Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo que enquanto ele estivesse morto, era para o seu discípulo repartir o pão com o seu próximo, assim como Jesus de Nazaré repartiu o pão e deu para seu discípulo se alimentarem e comerem na Páscoa, que era um jantar noturno. Jesus de Nazaré disse, assim como estou repartindo o pão com vocês, façam isso também em memória de mim. Mas fazer isso com quem? Com o próximo. Entende? Jesus de Nazaré estava dizendo para o seu discípulo, enquanto eu estiver morto, vocês repartam o pão com o seu próximo. Vocês vão pelo mundo repartindo um pão com o seu semelhante, com o seu próximo. Mas quando Jesus de Nazaré ressuscitou, quando Cristo ressuscitado ressuscitou ao terceiro dia, já não havia mais necessidade do seu discípulo repartir o pão material pelo mundo tão somente com o seu próximo. O seu discípulo agora ia repartir dois tipos de pães, o pão material e o pão espiritual. E o pão espiritual é a palavra do próprio Cristo ressuscitado. Como Jesus de Nazaré disse lá em João capítulo 6, versículo 54, eu sou o pão vivo que desci do céu. Só que o sistema religioso, eles anunciam a morte de quem está vivo. Olha a blasfêmia. Todo primeiro domingo do mês, dentro desses cativeiros que os homens, os pastores e mercenários chamam de igreja, eles anunciam a morte de quem está vivo. Eles dão um pedaço de pão pulmã para os irmãos e um pouquinho de suco de kisuke e dizem, Jesus mandou comer o pão e tomar o cálice em memória dele. O sistema religioso anuncia a morte de quem está vivo. Por que, pastor Fabiano Santana? Porque se você faz alguma coisa em memória de alguém, é porque aquela pessoa está morta. É porque aquela pessoa está morta e você está fazendo alguma coisa em memória daquela pessoa, porque aquela pessoa está morta. Mas Cristo não está morto. Jesus não está mais na cruz. O nosso Jesus ressuscitado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então o sistema religioso é uma fraude, porque eles todo primeiro domingo do mês anuncia a morte de quem está vivo. Jesus não está morto. Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai lá no céu. Oh glória! Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero que você entenda. O nosso Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse sistema é contra Cristo ressuscitado. Então o cara estuda 4 anos e meio de teologia. Abre a boca e fala, eu sou teólogo. Eu tenho um bacharel em teologia. Para dar um pedaço de pão, pulmã, feito por um homem em uma padaria, para os filhos de Deus. E para dar um pouquinho de suco de kisuke para os filhos de Deus. Isso é uma blasfêmia, gente. O sistema religioso está dizendo que Jesus está morto. O sistema religioso está dizendo que Jesus, ele ainda está na cruz. Que Jesus, ele está morto. E isso é uma blasfêmia. Porque o nosso Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Entende? E o cara estuda 4 anos e meio de teologia e fala, eu sou bacharel em teologia. O cara faz 5 anos de teologia para olhar para a igreja de Cristo pessoas e dizer, quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. O cara faz 5 anos de teologia para olhar para a igreja de Cristo pessoas e dizer, dízimo é dinheiro. São os senhores dos anéis. Entende? Aí Paulo disse que diante do conhecimento de Cristo Jesus ressuscitado,
ele considerou o curso teológico que ele fez aos pés de Gamaliel durante 15 anos como esterco. Eu quero que você entenda, os teólogos do Brasil, os pastores do sistema religioso, eles são uma fraude, eles são cães gulosos, eles são mercenários, porque eles estudam 4 anos e meio de teologia para olhar para a igreja de Cristo e dizer: dízimo é dinheiro, você tem que dar dinheiro. Deus precisa de dinheiro. O Deus do sistema religioso é Mamon. A palavra Mamon no grego recebe o nome de Mamona, que quer dizer o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. O Deus dos evangélicos, ele é movido a dinheiro. Ele precisa de dinheiro. O Deus dos evangélicos, ele faz o toma lá da cá. Ele te dá a bênção em troca de dinheiro. O Deus dos evangélicos, ele só te abraça, ele só te abençoa se você der dinheiro para ele. Mas o Deus que eu estou pregando aqui nessa madrugada, que é Jesus ressuscitado, ele não precisa de dinheiro. Ele não quer teu dinheiro. Ele não necessita. Ele não precisa de dinheiro. Entende? Dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. O dízimo nunca foi dinheiro. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou o profeta Moisés e disse assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Deus usou o profeta Moisés e disse para o povo de Israel que eles tinham que dar o dízimo anualmente, uma vez por ano, da novidade da semente do campo que eles recolhiam do campo. Eu quero que você entenda, Deus usou o profeta Moisés e disse para os judeus da lei judaica, para o povo de Israel, assim, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, certamente darás os dízimos de toda a novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Aí no versículo 23, de Deuteronômio capítulo 14, Deus usou Moisés e disse assim: e no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II, e quem profetizou a destruição do templo de Jerusalém foi o próprio Jesus de Nazaré. No livro histórico de Mateus, capítulo 24, quando os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, Senhor, que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? Jesus de Nazaré disse para ele: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Aí Deus usou o profeta Moisés e disse assim para os judeus de origem judaica: e no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr seu nome, que foi o templo de Jerusalém, que não existe mais, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, alimento, e do primogênito das tuas ovelhas, alimento, e do teu cereal, alimento, e do teu azeite, alimento, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias. A pergunta que não quer calar é: se o dízimo é dinheiro, dinheiro se come, gente? Não, dinheiro não se come. O dízimo na Bíblia sempre foi alimento para sustento das viúvas, dos órfãos, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel: se porventura do lugar onde vocês moram para o templo de Jerusalém o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar o dízimo que é alimento de vocês, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo, o dízimo de vocês que é alimento, o que é que vocês vão fazer com esse dízimo que é alimento? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro pega teu filho, tua esposa, tua família e vai para o templo de Jerusalém. E com aquele dinheiro na mão, vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o padre? Não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o pastor? Também não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como 10%? Também não.
Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso aqui, ó. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Deus usou o profeta Moisés e disse assim: e aquele dinheiro tu dará por tudo quanto a tua alma desejar. Tu dará aquele dinheiro por vacas, alimento, e por ovelha, alimento, e por cereal, e por azeite, e por bebida forte, e por vinho, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois de comprar todos esses alimentos que são dízimo para fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. Ainda Deuteronômio capítulo 14, versículo 27 ainda, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel: porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo, e nem o órfão, e nem a viúva, e nem o viajante, e nem o forasteiro. No versículo 28 de Deuteronômio capítulo 14, Deus ainda usou o profeta Moisés e disse assim: de 3 em 3 anos, tu vais recolher os dízimos alimentos nas tuas portas. Então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro. Para quê? Para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizeres. Essa era a doutrina do dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial. Cerimonial porque tinha cerimônia entre Deus e o povo de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é de Israel? Não. Você é judeu? Não. Você é israelita? Não. Então o dízimo não é para você. O dízimo não é para os gentios. O dízimo não é para os brasileiros. O dízimo não é para a esposa de Cristo, a igreja de Cristo. O dízimo foi para a nação de Israel. Foi para os judeus de origem judaica e era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Em Levítico, capítulo 27, versículo 30, Deus usou o profeta Moisés e disse assim: todas as novidades da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é dízimo do fruto das árvores é alimento ou dinheiro? Alimento. Levítico capítulo 27, versículo 30. Todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. Dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores, gente, é alimento, nunca foi dinheiro. Só que os pastores cães gulosos mercenários do Brasil não pregam isso para o povo. Eles nunca abriram o evangelho nesse país e mostraram para o povo. Eles não pregam isso para o povo, porque se eles pregarem isso para o povo, os seus cofres vão ficar vazios. Se eles pregarem a verdade para o povo, os seus templos do engano religioso vão esvaziar. Entende? Em Malaquias capítulo 1, para nós encerrar, porque o livro de Malaquias é o livro que os pastores mercenários usam para tosquiar as ovelhas, para roubar, usando o nome de Deus que é santo, as ovelhas de Cristo ressuscitado. Em Malaquias capítulo 1, está escrito assim: quem foi Malaquias? Malaquias foi um profeta do reino do norte, ele veio do norte. Ele era um profeta do tempo de Moisés. Malaquias, ele era um profeta da lei. Em Malaquias capítulo 1, o livro do profeta Malaquias foi escrito entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo, pelo profeta Malaquias. Em Malaquias capítulo 1 está escrito assim: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então o livro de Malaquias foi um peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para a nação de Israel. O livro de Malaquias foi escrito e foi destinado para uma nação. E qual era o nome dessa nação? Israel. A pergunta que não quer calar é: tu é de Israel? Você é israelita? Não. Então essa carta não foi escrita para você. O livro de Malaquias não foi escrito para os gentios, para os brasileiros. O livro de Malaquias não foi escrito para a esposa de Cristo, pessoas.
O livro de Malaquias foi escrito para a nação de Israel. Foi escrito para os judeus de origem judaica. E o livro de Malaquias foi um peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para a nação de Israel. Para Israel. Entende? Aí Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim para o sacerdote da tribo de Levi: se eu sou pai, cadê minha honra de pai? Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo de Senhor? Vocês estão desprezando o meu nome. Aí no versículo 7 de Malaquias capítulo 1, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa. Por quê? Porque o povo de Israel estava levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, animais defeituosos, animais cegos, animais coxos, aleijados, e animais roubados, que eles roubavam dos seus vizinhos e levavam como um dízimo para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém. E em vez do sacerdote rejeitar esses dízimos, esses animais defeituosos, eles estavam recebendo esses dízimos e estavam oferecendo na mesa de Deus, estavam oferecendo na mesa do Senhor. Aí Malaquias capítulo 1, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: eu não estou nem aí para esse sacrifício de vocês. Eu não estou nem aí para essa oferta de vocês, para esse sacrifício de vocês. Por quê? Porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, os sacerdotes da tribo de Levi estavam oferecendo pão imundo na mesa de Deus e estavam oferecendo no altar de Deus animais defeituosos, animais coxos, animais cegos, animais aleijados, animais roubados. E os maiores dízimos, os maiores animais, os maiores alimentos, eles estavam pegando e levando para suas casas, em vez de repartir entre os órfãos, viúva, viajante e forasteiro. E os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí Malaquias capítulo 2, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Então, quem estava roubando a Deus no livro de Malaquias foi os sacerdotes. E esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, honrar meu nome, eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E, na verdade, eu já tenho amaldiçoado. Porque vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. Qual foi a aliança que Deus fez com Levi? Que o dízimo alimento tinha que ser distribuído entre os órfãos, viúvas, viajantes, forasteiro e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí Malaquias capítulo 2, versículo de número 3 e diante, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: ó sacerdote da tribo de Levi, eu vou acabar, eu vou destruir, eu vou exterminar a descendência de vocês. E eu também, Deus, vou lançar no rosto de vocês os estercos dos animais que vocês têm oferecido no meu altar. Eu vou lançar no rosto de vocês cocô dos animais que vocês têm oferecido no meu altar, porque vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar. Entende? Aí, dando continuação, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e fez uma pergunta para o sacerdote da tribo de Levi assim, uma pergunta interrogativa, porque tem ponto de interrogação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Só que nessa passagem, quem estava roubando a Deus não foi o povo de Israel. Nessa passagem, meus irmãos, quem estava roubando a Deus foi o sacerdote da tribo de Levi. Quem estava roubando a Deus nessa passagem era o sacerdote da tribo de Levi. Entende? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: trazei todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Escute, a casa do tesouro era o templo de Jerusalém, que não existe mais. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Mantimento é alimento. Então, Deus usou o profeta Malaquias, meus irmãos, e disse para o povo de Israel, para eles levarem o dízimo alimento para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, para sustento das viúvas, dos órfãos, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Entende?
Aí Malaquias, no capítulo 3 ainda, versículo 10, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus mandou quem fazer prova dele? Os brasileiros? Não. Os gentios da lei gentílica? Também não. Os americanos? Não. Os gentios? Não. Deus mandou a nação de Israel. Deus mandou os israelitas fazerem prova dele. Deus disse assim: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Essa bênção não é carro, não é prosperidade financeira, não é jatinho, não é fazenda, não é dinheiro na conta de senhor ninguém, não é avião, não é prosperidade financeira. Essa benção é porque o povo de Israel dizimavam da novidade da semente do campo e eles trabalhavam na pecuária, eles eram pecuaristas. Essa bênção era a chuva seródia e a chuva temporã para que molhasse o plantio, as plantações do povo de Israel, para que tudo quanto eles plantassem nascesse, para eles continuarem levando um dízimo alimento para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, para sustento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levi da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Aí Malaquias capítulo 13, versículo 11, Deus usou o profeta Malaquias e disse: e por amor de vós, ó nação de Israel, eu vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Só que na religião, os pastores me ensinaram, chamam o devorador de demônio. Entende? Só que devorador é um inseto que come fruto da terra. Devorador não é demônio. A Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhoto sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que essa praga de gafanhoto, eles acabaram com a macieira, com a palmeira, com os frutos das árvores, com as árvores do campo. Eles acabaram com tudo, menos com azeite e o vinho, que era o luxo da época. Mas eles acabaram com a macieira, com a palmeira, enfim, eles acabaram com tudo, menos com azeite e com vinho. Aí a Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: o que ficou do gafanhoto, o devorador comeu. O que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. Escute, por favor, devorador é um inseto que come fruto da terra. A pergunta que não quer calar é: diabo, Satanás, né? Porque tudo na religião é o Satanás. Eu não falo Satanás, é Satanás, né, irmão? Então, tudo dentro da religião é o Satanás, é o demônio. A pergunta que não quer calar é: demônio come fruto da terra, gente? Não, senhor, porque demônio é espírito, espírito não come, espírito não bebe água. Devorador é um inseto que come fruto da terra. Então eu quero que você entenda: devorador, migrador, cortador e gafanhoto eram insetos que faziam mal às plantações do povo de Israel, ao plantio do povo de Israel. E nunca foi demônio, não é demônio, entende? Agora, olha a manipulação dos pastores me ensinaram. Eles transformaram a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, seus templos religiosos. Eles transformaram o dízimo, que era alimento, em dinheiro, e eles transformaram o devorador, que é um inseto que come fruto da terra, em demônio. E com esse tal devorador, eles amedrontam, eles ameaçam, usando o nome de Deus, os filhos de Deus, dizendo: quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Quem não dá o dízimo, o casamento vai acabar. Quem não dá o dízimo vai ficar doente. Mentira, gente. Isso é mentira. Entende? Porque a religião é assim. Quando não te pega pela culpa, te pega pelo medo. Quando não te pega pelo medo, te pega pela ganância. Entende? Na sua vida não existe maldição. Os pastores me ensinaram, dizem: quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. Que maldição, meu irmão? Que maldição que o profeta Isaías disse em Isaías capítulo 53, versículo 4, ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas maldições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que maldição!
Se o profeta Isaías disse que Jesus de Nazaré levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições, se ele levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições, ele levou e ponto final. Na sua vida não existe maldição. Que maldição que o apóstolo Paulo disse no Evangelho, em Romanos capítulo 8, assim, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se não há condenação, também não tem maldição. Se não há condenação, também não existe maldição para quem está em Cristo Jesus. Que maldição que Paulo disse no Evangelho, em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado na cruz, no madeiro. Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldição por nós. Então na sua vida não existe maldição. Você é abençoado. Que maldição que Paulo disse no Evangelho, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Então na sua vida não tem maldição, não existe maldição, porque Deus já te abençoou antes da fundação do mundo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você é um abençoado, você é um eleito, você é um escolhido do Pai, você é um predestinado para a salvação. Na sua vida não tem maldição, você é abençoado. Só que os pastores, canos golosos do sistema religioso, eles não mostram para as pessoas a posição das pessoas no Evangelho. Eles não mostram para as pessoas o que as pessoas são de fato no Evangelho do Cristo ressuscitado. Mas eu vou te mostrar aqui nessa madrugada, no Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, você é herdeiro de Deus. No Evangelho, em Gálatas capítulo 4, versículo 7, Paulo disse que nós não somos mais escravos, nós não somos mais servos, nós somos filhos de Deus e herdeiro de Cristo. Entende? No Evangelho, você é herdeiro de Deus. Ô glória! Está ouvindo, herdeiro? Você é herdeiro de Deus. No Evangelho, você não é servo de Deus. No Evangelho, você é filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. No Evangelho, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh glória! Paulo disse no Evangelho em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh glória! No Evangelho, você é mais do que vencedor. Entende? No Evangelho, você está na mão do Pai e nada e nem ninguém te arrebata da mão do Pai. Aleluia! Paulo, quando foi arrebatado até o paraíso de Deus, até o terceiro céu, lá no paraíso, Cristo ressuscitado revelou para ele e disse para ele: olha, Paulo, diga para os meus filhos, para os meus eleitos, que eles estão na minha mão e nada lhe arrebata da minha mão. Aí Paulo disse para a igreja que ficava situada na progressiva cidade de Roma pelo Espírito Santo. E prego eu a vocês aqui no Brasil, nessa madrugada. Paulo disse aos romanos, e eu estou pregando aqui aos brasileiros, prego eu aos brasileiros aqui nessa madrugada. Romanos capítulo 8, versículo 38, Paulo disse: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A espada? A peste? Os anjos? O domínio? Os principados? As potestades? As perseguições? As calúnias? O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí Paulo olhou para a igreja de Roma, e Paulo pregando aos romanos, e eu estou pregando aos brasileiros aqui nessa madrugada, eu digo: nada lhe separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a angústia, nem o inferno, nem a morte, nem o domínio, nem os principados, nem as potestades, nem as perseguições, nem os levantes, lhe separa do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, você é inseparável do Pai. Você, no Evangelho, está inseparável de Deus. Você é inseparável de Deus. Nada te separa do amor do Pai. Nada te arrebata do amor do Pai, oh glória. Nada te arrebata do amor do Pai. Aleluia. No Evangelho, você é o templo de Deus. Você é edifício de Deus. Você é sacerdócio real. Você é povo eleito, povo peculiar, nação santa. Disse Pedro, pregador dos judeus, pregando aos judeus, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, Pedro disse: vocês são sacerdócio real, vocês são povo eleito, vocês são povo adquirido, vocês são nação santa. Eu quero que você entenda, no Evangelho, você é sacerdócio real, você é povo peculiar do Pai, você é nação santa. No Evangelho, Cristo mora dentro de você. Você é o templo do Cristo ressuscitado, como Paulo pregou aos Coríntios, no ano 58 depois de Cristo, e prego eu nessa madrugada para os brasileiros. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo disse: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh glória! No Evangelho, você é o templo que Deus habita. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo a graça do Cristo ressuscitado aqui nessa madrugada. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Cristo ressuscitado aqui nessa madrugada. Aleluia, Deus está levantando a geração de pregadores para pregar esse evangelho poderoso da graça de Deus. Elias pensou que estava só. Em Romanos capítulo 11, versículo 4, o apóstolo Paulo, pregando a igreja em Roma, ele disse que Elias, ele estava falando com o Pai. Ele disse mesmo assim para Deus: basta, Senhor. Aleluia. Só restou eu como profeta, porque Jezabel mandou matar teus profetas. Acabou os profetas, só restou eu. Aí Deus olhou para o profeta Elias e falou assim: Elias, não, Elias, tem 7.000 varões que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 varões que não se prostraram diante de Baal. E Baal hoje é o sistema religioso que está implantado no Brasil. Nunca mais eu e você, nunca mais nós vamos nos prostrar para Baal. Nunca mais nós vamos dobrar o joelho para os pastores mercenários orar por nós. Sabeis por quê? Porque Cristo mora dentro de mim. Cristo mora dentro de você. Cristo mora dentro de nós, meus irmãos. Cristo mora dentro de você. Aleluia. Deus disse para o profeta Elias: não, Elias, tem 7.000 varões que não se prostraram diante de Baal. E digo eu aqui nessa madrugada, glória, tem mais de 10.000 pregadores pregando o evangelho da graça. Tem mais de 10.000 homens no Brasil pregando o verdadeiro evangelho. E Deus está levantando mais. Deus já levantou. E Deus está levantando mais pregadores da última hora para pregar, oh glória, para pregar o verdadeiro evangelho. Nunca mais, alabachuribicandaraia, nós vamos nos prostrar diante desse sistema diabólico, podre e apodrecido, esse sistema maldito. Nunca mais nós vamos entrar dentro desses templos religiosos. Sabeis por quê? Sabeis por quê? Porque nós estamos livres do temor do mal. Estamos seguros em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdote de nós mesmos em Cristo Jesus. Nós não dependemos de homem. Entende? Nós só dependemos do Cristo ressuscitado. Nós não seguimos a homens. Nós seguimos a Jesus ressuscitado. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Nós seguimos a Cristo ressuscitado. E para encerrar essa live, Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10: persuado eu a homens? De maneira nenhuma. Se eu estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Meus queridos e amados irmãos, nós não estamos aqui para agradar os homens. Para ser servo de Cristo, para ser filho de Deus, tem que desagradar o sistema religioso.
para ser filho de Deus e eleito, tem que desagradar aos homens. Foi isso que Paulo disse: persuado eu a homens? De maneira nenhuma. Se eu ainda estivesse agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Ei, pastor e mercenário do Brasil, eu tenho algo para dizer para vocês e vou mandar um recado para vocês. Os cofres de vocês vão esvaziar. Os cofres de vocês vão ficar vazios. Nunca mais vocês vão enganar o povo de Deus. Nunca mais vocês vão enganar os filhos de Deus com falsas promessas, com promessas mirabolantes, com mentiras, usando o nome de Cristo. Nunca mais vocês vão vender bênção em nome de Deus. Sabe por quê? Porque no Brasil, Deus já levantou um exército de pregadores da graça para dizer não a dízimo em dinheiro mensal, para pregar o verdadeiro evangelho. Pastores do sistema religioso, vocês são cães gulosos, vocês são bandidos, vocês são ladrões e salteadores, vocês são cães gulosos. E quem está dizendo que vocês são cães gulosos não é eu não. Quem disse que vocês são cães gulosos foi o profeta Isaías, foi o próprio Deus. Vai reclamar com o Pai. Quer reclamar, vai reclamar com Deus, porque quem disse que vocês são cães gulosos foi Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 11, Deus usou o profeta Isaías e disse assim: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo disse: guardai-vos dos cães. Quem são os cães? Os pastores do sistema religioso, os pastores mercenários. Guardai-vos dos maus obreiros. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 15, está escrito: ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Os pastores mentirosos, que mentem com o nome de Jesus. Os pastores mercenários, os pastores cães gulosos. Aí Isaías disse em Isaías capítulo 56, versículo 11: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Se você pegar um pedaço de carne, um pedaço de bife, e jogar no meio de 10 cachorros que estão na gula, eles mastigam, e nunca se satisfazem. Assim são os pastores do sistema religioso. Assim são os pastores do Brasil. Eles são cães gulosos. Só querem comer da gordura das ovelhas. Só querem se vestir com a lã das ovelhas. Os pastores do sistema religioso são cães gulosos. Já reparou que a briga entre os pastores é para ver quem tem mais dizimista nos seus templos do engano? Já reparou que a briga entre os pastores e cães gulosos é para ver quem tem convenção maior? É para ver quem tem mais dinheiro, mais pessoas nos seus templos? Já reparou que a briga entre os pastores e cães gulosos é para ver quem tem mais dinheiro? Eles são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos. Só estão interessados em gozar do dinheiro das ovelhas. Só estão interessados em gozar do emprego das ovelhas. Só estão interessados em gozar da casa, do apartamento, do carro das ovelhas. Mas não visita quem está caído. Não ajuda o órfão. Não ajuda os necessitados. Não vai na favela pregar o verdadeiro evangelho da graça. É porque eles são cães gulosos. E mesmo com essa pandemia, os pastores cães gulosos estão indo de porta em porta, de casa em casa, buscar esse falso dízimo em dinheiro mensal inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 735 depois de Cristo. Quem era Carlos Magno? Ele era um católico fervoroso da igreja católica. Quem inventou o dízimo como dinheiro foi o rei da França, Carlos Magno, que era um católico fervoroso. E mesmo com essa pandemia, onde pessoas perderam seus empregos, aonde fechou mais de 50 mil lojas, 60 mil restaurantes, aonde muitas irmãs estão desempregadas, os pastores cães gulosos, mercenários, estão indo de casa em casa, de porta em porta, buscar esse falso dízimo em dinheiro mensal, mas não ajuda as viúvas, não ajuda os necessitados. Os pastores do sistema religioso estão comprando avião com dinheiro do povo, estão comprando apartamento, estão comprando jatinho, fazendo carro de aluguel, estão comprando casa, está sustentando maconha de filho, está sustentando um pó de filho. A casa vai cair de vocês. A casa, Deus está levantando pregadores, meu irmão. É para denunciar mesmo. A casa de vocês está caindo, porque Deus está
está levantando verdadeiros pregadores, oh glória. Os pastores mercenários estão fazendo empresa, abrindo empresa com dinheiro do povo. Estão comprando apartamento com dinheiro do povo pobre, incauto e sofrido do nosso país. Ora bandará cachora mandarai. Mas a casa de vocês está caindo. A casa de vocês está caindo. Alavachandarabacá. Chega de enganação com o nome de Deus. Chega de mentira com o nome de Cristo. Chega de enganar o povo do Pai. Vocês vão pagar um preço caro no dia do juízo por enganar os pequeninos do Criador. Vocês, pastores mentirosos, cães gulosos, mercenários, que estão gordos, enriquecidos, ricos com o dinheiro do povo do Pai, com os pequeninos do Pai, com o dinheiro dos pequeninos do Criador, com o dinheiro dos pequeninos do Pai, vocês vão pagar caro no dia do juízo. A casa de vocês estão caindo, vocês vão pagar aqui, vão pagar no dia do juízo também. Se arrependam do pecado de vocês. Se arrependam da roubaeira de vocês usando o nome de Jesus. Se arrependam. Se arrependam. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa madrugada, glória. Eu estou sentindo a presença de Cristo ressuscitado. O evangelho da graça não me traz fama, não me traz aplauso, não me traz dinheiro, mas me dá uma coroa no céu, glória. O evangelho da graça não me traz aplauso, não me traz dinheiro, mas me dá alegria e paz no meu espírito. Hoje eu sou feliz. Eu tenho uma felicidade tão grande dentro de mim, irmãos. Eu queria conhecer esse evangelho mais cedo. Eu queria conhecer esse evangelho muito antes, para começar a pregar esse evangelho cedo. O evangelho do Cristo ressuscitado. Hoje sim eu sou cristão. Eu sinto uma alegria tão grande dentro de mim, uma paz de espírito, porque eu tenho procurado andar na presença do Pai, fazer as coisas certas diante do Pai. Escute, meus irmãos, Deus não precisa de dinheiro. Alabachuribicandaraia. Em vez de você dar esse falso dízimo em dinheiro mensal para sustentar tempos de pedra, império dos pastores mercenários, ajuda teu vizinho, faz uma cesta básica e doa para o teu vizinho, ajuda teu próximo, ajuda os moradores de rua, ajuda teus irmãos, ajuda teu pai, ajuda tua mãe e manda teu pastor, falso profeta, mercenário arrumar um trabalho. Manda teu pastor trabalhar, meu irmão. Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do sol do seu rosto todos os dias da tua vida. Você, pastor mercenário, vai trabalhar. Toma vergonha na tua cara, vai arrumar um emprego, vai vender um chocolate, vai vender uma bala e para de mentir com o nome de Jesus. Para de enganar o povo de Deus. Aleluia. Para de enganar o povo de Deus. Amém, meus irmãos? Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus ressuscitado, porque vocês já são abençoados, ó glória. Oremos. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, obrigado por essa palavra, meu Criador. Eterno, eu te amo, eu te engrandeço o teu nome. O Senhor é grande, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja. Pastor não é presidente da Igreja de Cristo Pessoas, porque presidente da Igreja de Cristo Pessoas é o Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E eu te peço, Senhor, continua com o teu povo, dando sabedoria, dando graça, conhecimento da tua palavra, do evangelho da graça de Deus. Continua abençoando teus filhos, tuas filhas, cura os enfermos, vai curando as pessoas que estão com Covid-19, vai curando as pessoas, Pai, que estão com HIV, com câncer, segundo a tua vontade. Senhor e Cristo, eu oro também por esse pai de família que não tem alimento para dar para os seus filhos, oro por essa mãe de família também, meu Pai, que não tem alimento em casa para dar para suas crianças. Entra com providência, cria uma lava cheia, uma situação, abre uma porta onde não tem porta para esse pai de família, para
essa mãe de família. Continua abençoando o teu povo, cura os enfermos, segundo a tua vontade, em nome de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, se conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus continue abençoando a todos. Compartilhe essa live para que mais pessoas ouçam o evangelho do Cristo ressuscitado, o evangelho da graça do Pai. O evangelho da graça, amém? Meus irmãos, eu tenho um canal no YouTube, tá assim, Pastor Fabiano Santana, e eu quero fazer um pedido para os irmãos. Graças a Deus, eu tenho 3 canais no YouTube. 2 canais no YouTube, tá assim, Pastor Fabiano Santana, e tem um que tá assim, Conferencista Fabiano Santana. Mas essa palavra Conferencista Fabiano Santana é quando eu estava no sistema religioso. É quando eu fazia parte de um sistema religioso. Eu até vou mudar lá, vou tirar a Conferencista Fabiano Santana. E, amém, meus amados? E também, meus irmãos, eu vou tirar essa palavra Conferencista Fabiano Santana. E eu quero dizer algo para os irmãos. Tenho 3 canais. Um canal está assim, Conferencista Fabiano Santana. E nos outros 2 canais está assim, Pastor Fabiano Santana. E eu quero fazer um pedido para os irmãos. Se inscreva no meu canal no YouTube. Amém? Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. E compartilhe meus vídeos para a glória de Cristo ressuscitado, para que mais pessoas ouçam o Evangelho da Graça e se convertam ao Evangelho da Graça, em nome de Jesus ressuscitado. Amém, meus irmãos? Nos ajude aí, nos dê essa força, se inscreva no nosso canal, nos ajude a nós pregarmos o Evangelho, nos ajude também a espalhar a palavra de Deus por essa nação, para que nos 4 cantos do Brasil e do mundo o Evangelho da Graça alcance pessoas, chegue nas pessoas para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Um forte abraço, Deus continue abençoando a todos, um beijo no coração de vocês e até a próxima live, em nome de Jesus ressuscitado. Amém.